Olá, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor, escritor e concurseiro também. Estamos conversando um pouco mais sobre família, como lidar com família, pressão de família. E se você ainda não assistiu, recomendo que assista o vídeo número 1. Vamos falar um pouquinho mais sobre família. Se eu tivesse que escolher um mundo, ou um sistema, ou uma aprovação, uma vida depois de aprovado com família ou sem família, eu vou preferir uma com família. Então você está falando com alguém que é originalmente viciado. Eu acredito em família, acredito em casamento, acredito em paternidade, acredito em filiação. Então eu acho que por pior que seja a sua família, você tem que investir nela. Os casos em que você tem que abrir mão de uma relação devem ser os excepcionais. Eu acho que é muito difícil você partir para uma separação, até porque normalmente a pessoa que se separa, se ela não muda internamente, se ela não muda os plugs emocionais, ela só vai achar uma outra pessoa muito parecida. É só você reparar nos relacionamentos. Então, a primeira coisa, vamos falar o seguinte, vamos separar aqui casamento e filiação. Casamento é algo que ainda existe alguma possibilidade de você abrir mão, que eu acho que o custo é muito alto. Você só deve fazer isso depois de esgotar todas as possibilidades, depois de ver até que ponto é você que é o problema na história. E filiação, pai, filho, isso aí você é o resto da vida. Você não consegue se livrar, você tem um trabalho de crescimento. Então, por exemplo, se você é espírita, você vai entender que você está lidando com karma, com uma reencarnação, você já encontrou essa pessoa antes, então, meu amigo, tu vai reencarnar depois, você tem que resolver, vamos resolver logo isso. Já se você é evangélico, é católico, é judeu, você, assim como o espírita, mas o espírita ainda tem a questão da reencarnação, mas se você não acredita em reencarnação, pelo menos você, tanto quanto os espíritas também, vai levar a sério a Bíblia, vai levar a sério os 10 mandamentos, e lá está dito o seguinte, olha, você precisa honrar os seus pais. E quando a gente fala de honrar os seus pais, quem quiser falar mais disso, eu tenho um vídeo no YouTube só sobre os 10 mandamentos, e eu falo mais profundamente sobre isso, mas quando você honra o teu pai, você na verdade, independente de como ele é, você na verdade você está definindo como que você vai ser como pai também. Quando você quebra essa linha de repente, de desconfiança, de desamor, etc., você não pode escolher que tipo de pai você teve, mas você pode escolher que tipo de filho você vai ser. E ao escolher o tipo de filho que você vai ser, você está começando uma nova história na sua família. Então, quando a gente está falando de concurso, a gente está abordando família, e família é um assunto muito mais longo, muito mais profundo. Eu dividiria 2 tipos de família. A família que ajuda e a família que atrapalha. Tem 2 tipos de marido, 2 tipos de pai. Tem o pai que ajuda e tem o pai que atrapalha. Eu torço que você seja aquele que tem o pai que ajuda, a família que ajuda, a esposa que ajuda, o avô e tal. Se você é esse, olha, bacana, sorte sua, mantenha isso, trate eles bem, faça massagem no pé, mande bilhetinho, preste as homenagens para manter as coisas desse jeito. E se você tem uma família que não acredita em você, 2 perguntas importantes. Ele não acredita porque não acredita mesmo, ou ele não acredita porque te ama e não quer que você se frustre? Isso é muito comum. Tem muito pai, tem muita mãe que tentou e não conseguiu e não quer que o filho passe pela mesma decepção. Tá? Pelo menos você ainda viu um amor ali, você vê uma preocupação e isso alivia. Agora, infelizmente, lamento informar, tem pai que tem medo do filho superá-lo. Tem marido que tem medo da mulher ganhar mais do que ele. Tá? Tem esposa que tem medo do marido mudar e às vezes por ciúme prefere que ele fique ali pequenininho e tal, sem mudar muito. Espero que você não tenha um pai, um cônjuge desse, mas se você tiver, amigo, desculpe, você vai ter que aprender a lidar com isso e a superar isso. Volto a dizer, como eu disse no outro vídeo, no vídeo número 1, você não pode deixar que a sua família mate o teu sonho, que ela interrompa o teu sonho. Vale a pena aí assistir o último filme do Sylvester Stallone, Rocky Balboa. O filho do Rocky não quer que ele lute, tá? Incomoda. E tem uma hora que o Rocky vira e fala assim, olha, você desculpa, eu te amo, eu gosto de você, mas sou eu que vou definir os caminhos da minha vida. E ele também fala outra coisa que eu gosto, que diz que ninguém bate mais forte do que a vida, isso é verdade. O que eu queria que você fizesse? Que você tentasse definir que tipo de família que você tem, qual o tipo de espírito que existe ali,
para você se comportar. Em relação à família, é muito importante que você converse, que você dê satisfação, que você também esteja preocupado com os sonhos dele. Às vezes o concurseiro, ele fica muito ligado nas necessidades dele, nos projetos dele, e esquece dos outros. Então é mais fácil você ter sucesso se você separar um pouco de tempo para o seu familiar e valorizar o que ele precisa, porque você vai ter isso de volta. Sempre que você dá algum tipo de energia, essa energia volta para você. Talvez, e isso é uma pergunta que você que está aqui falando desse assunto tem que se fazer, até que ponto você gera no todo ou em parte esse tipo de repúdio. Bem, falei um pouco de pai e filho, que é uma relação que você tem que aprender a lidar para crescer, para evoluir, inclusive espiritualmente. Falei de relação de casamento, acho que você devia evitar ao máximo uma separação, um divórcio, não desejo, já passei por isso, não desejo isso, é o meu pior inimigo. E às vezes você tem lá a tia, o primo, a pessoa que não é daquela, o sogro, a sogra, que você tem que aprender a botar uma certa distância, a não deixar essas pessoas atrapalhar. Sempre tem uma tia que atrapalha, um primo que atrapalha, que torce contra. Você tem que aprender a interromper essas pessoas. Tem um rabino que diz que uma boa cerca faz ótimos vizinhos. Às vezes com família o que você precisa é aprender a botar cercas. Você é o dono da regra que te mede, você é a pessoa que vai escolher o que você vai fazer, no que você vai acreditar. Se os outros quiserem sonhar junto com você, ótimo. Se não quiserem, olha, lamento, mas você vai continuar sonhando, porque o sonho é seu, a vida é sua. Então, em relação à família, a conversa é basicamente isso. Que tipo de família que você tem? Que tipo de problema você tem? E aí, como a gente quer fazer esse tipo de conversa que a gente está tendo por aqui ser mais produtivo, fica à vontade de me mandar um e-mail e falar mais profundamente sobre esses assuntos. Eu tenho as minhas dificuldades de tempo, eu tenho uma família que me gasta tempo, eu tenho a justiça, tenho a editora, mas eu quero te dizer que a gente vai falar mais disso aqui aos poucos, tá? Um grande abraço, sucesso, beijo no coração e saiba que se a sua família não acredita, nem torce por você, não está animado, saiba que pelo menos aqui eu vou estar sempre sabendo que você fez uma boa escolha e que qualquer pessoa pode chegar lá. Então, se está faltando aí um carinho, pelo menos que o tio William que está aqui possa te dar um abraço e dizer que torço por você.